Dr. Nowhere, um dos nomes mais famosos do terror atualmente. Ele começou sua carreira no YouTube criando vídeos no estilo de Analog Horrors, sendo que no início, seus vídeos não passavam de conceitos e testes. Mas com sua popularidade, ele passou a desenvolver histórias bizarras e extremamente interessantes, na minha opinião. Suas histórias se baseavam em suas criaturas surreais, as duas mais populares sendo The Locust e o Fen 228, mais conhecido como The Boiled One. Não vou mentir, na época que eu ouvi falar dessa criatura, eu fiquei perturbada por semanas. E é por isso que hoje The Boiled One é um dos meus Analog Horrors favoritos. O foco do Dr. Noé atualmente não é mais Analog Horror, sendo agora bem mais histórias profundas com um toque de terror, que é o caso de Where the Life Go, que apesar do design assustador, o vídeo fala sobre um carinha que sofre de depressão e consegue lidar bem com isso no fim, com uma mensagem até que fofa. Mas hoje, eu irei falar da obra mais recente que temos até agora, e se trata de uma collab com um compilado de vídeos de um canal de mesmo nome, que é... E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a Honey, e hoje nós iremos explorar essa nova história de terror que nos apresentou uma entidade um tanto quanto bizarra. Avisando logo aqui no começo que essa história contém alguns temas sensíveis, então se você não se sente confortável com esses temas, eu aconselho tomar cuidado. O vídeo começa com a nossa protagonista se apresentando. Ela se chama Sofia. Ela começa nos dizendo que algo horrível aconteceu, então ela grava algo. Sofia tenta falar com Vincent, que provavelmente é seu marido, mas tem algo de errado com ele. Ele não escuta. Tanto é que ela continua insistindo, mas ele não responde. Ela até tenta quebrar um prato para chamar a atenção dele, mas o prato volta para o seu estado normal e nada acontece. Ela escreve na parede para tentar chamar a atenção dele e nada. Isso não gosta quando eu grito. Vendo que nada funciona, ela vai até a sala de estar e começa a ouvir uns sussurros. Aqui podemos ver um quadro onde aparentemente temos a família dela, composta pelo pai, a mãe e duas crianças. Então o vídeo corta e vemos Vincent finalmente falando com Sofia. No entanto, de alguma forma, aquilo consegue mudar o que Sofia fala. Júlio está a caminho, e quem seria esse? Vincent fala que ele pode ficar com o sofá, indicando que esse personagem iria para a casa do casal e dormiria no sofá. Enquanto isso, a criatura tá ali, só observando. De repente a porta se abre. A princípio eu achei que quem tinha entrado era o Vincent, mas na verdade quem havia chegado era o Júlio, que descobrimos ser o irmão da Sofia. Nos diálogos de Sofia dá pra perceber que ela está muito preocupada com seu irmão. Então é mostrando um flashback do passado, onde é revelado que o pai deles havia morrido quando eles eram crianças. E desde esse dia, Júlio mudou. Agora ele vive fumando e bebendo, por isso a preocupação de Sofia. Sofia percebe que Júlio havia sumido de repente, então ela vai procurar ele. Só que... o garoto tem uma overdose. Sofia começa a gritar desesperadamente por ajuda de Vincent, mas ninguém consegue escutar ela. Enquanto ela tenta acordar o irmão, a criatura aparece novamente. Então, alguém coloca um pano na cara dela e ela apaga. Ao acordar, vemos que quem apagou Sofia tinha sido Júlio? Mas como? Há poucos segundos atrás ele estava caído no chão. Aí galera, se preparem que a coisa tá começando a ficar interessante. Ok, antes da gente continuar, vamos recapitular o que tá acontecendo. Primeiramente, desde que o pai de Sofia e Júlio morreu de assassinato, pelo visto, aquela criatura começou a perseguir os dois, impedindo que eles se comuniquem com qualquer pessoa. Sempre que vemos Sofia tentando falar algo, aquilo a impede. O mesmo vale para Júlio. Ele tenta falar com Sofia, mas ela também não consegue escutar. A criatura claramente não quer que eles falem para ninguém a existência dela. Só não sabemos o porquê, ainda. Continuando, Júlio avisa para Sofia enquanto os dois estavam conscientes que aquela coisa vai voltar e que eles precisam ir. Então eles correm para o carro e somos levados para o ponto de vista de Vincent, que começa a falar como se a esposa estivesse com ele. Mas a esse ponto, Sofia já estava muito longe com seu irmão. Ela pergunta para Júlio o que está acontecendo, e ele fala que eles estão indo se encontrar com os outros. E assim como nós, Sofia pergunta quem são os outros. E de novo pulamos para outra pessoa. Eu adoro histórias com mais de um ponto de vista. Dessa vez conhecemos Emily, que sofre do mesmo problema que os irmãos. Ninguém consegue escutar ela.
Essa cena me deu uma sensação muito ruim, mas vamos continuar. Os irmãos se reúnem com esse pessoal, mas é o mesmo que nada, ninguém se escuta. Aquele ser está atormentando todo aquele grupo de pessoas. A próxima cena é basicamente a Emily indo com o cara se afastar do pessoal pra... Bem, você sabe pra quê. E durante isso ela tem alucinações. Mas essa parte eu não vou mostrar aqui por motivos claros. Voltando para o pessoal, Júlio começa a falar do seu pai e que ele foi o primeiro que aquilo levou. Na manhã seguinte, Sofia pega uma gaveta que tinha drogas e remédios, então ela joga no rio. Guarda essa cena que ela vai ser importante no futuro. Todos eles se reúnem na sala para tentar escutar aquela coisa, e decidem que não vão deixar isso mais levar ninguém. Um personagem chamado Tommy começa então a praticar atos consigo mesmo e pede para Emily ajudar com isso. Só que ela começa a delirar e vê um anjo na sua frente. A criatura acabou com todos eles e foram levados por pessoas encapuzadas. Apenas Tommy e Sofia sobrevivem. Os dois voltam para casa de Sofia e vão pro quarto, onde Sofia vê aquele ser que só a observava, ali, sentado do seu lado na cama. Então ela pega o casaco de Tommy e joga naquilo. Aviso de gatilho nessa próxima cena. Se você é sensível ao tema de assédio, eu recomendo pular essa parte. Eu mesmo fiquei bem desconfortável. No ponto de vista de Tommy, dá-se a entender que Sofia pediu para fazer coisas com ele, mas no ponto de vista dela... Bem, eu espero que você tenha seguido meu conselho de pular essa parte. A minha teoria é que Tommy é induzido pela criatura a fazer tais atos, tanto é que ele não percebe o que ele está fazendo, ele não escuta. Além desse vídeo, que é um compilado de outros vídeos, a gente tem um vídeo à parte de uns 5 minutos, que se baseia no mesmo estilo de ponto de vista dos outros personagens, sendo dessa vez um cara chamado Maurício, aquele mesmo do flashback de Emily, aquele mesmo que se suicidou. Ele fala que ninguém consegue escutar ele também, e que ele vai enfrentar aquilo. Então ele joga seu cigarro e drogas no rio, assim como Sofia fez. Aqui podemos ver aquela mesma estrutura que vemos durante o surto de Emily. Maurício entra dentro dessa coisa, sendo guiado por sussurros. Ele continua a seguir os sussurros enquanto passa por coisas que aconteceram na vida dela. E essa cena me lembra muito as Backrooms. De repente ele encontra a criatura, e ela aponta para um desenho que começa a sangrar. Voltamos então para a visão de Sofia, e vemos que na hora que Maurício morreu, todos eles estavam lá. E o irmão dele começa a morrer, assim como o desenho. Hora das teorias. Na minha visão, essa criatura vai muito mais além de uma entidade maligna. Ela é mais como uma representação da depressão. Porque, pensa comigo, a principal coisa que essa criatura faz com as pessoas é fazer com que ninguém as escute, assim como pessoas que sofrem com transtorno. As pessoas não notam quando você tá mal, e quando você tenta dizer a elas, elas simplesmente ignoram e agem como se não fosse nada, como se fosse besteira. E como a maioria das pessoas com depressão tratam isso? Com drogas, sendo elas remédios, cigarros ou até drogas mais pesadas. Elas fazem isso para esquecer de seus problemas. E nesse caso, eles usam essas coisas para afastar a criatura. E vocês lembram o que acontece quando as pessoas não resistem à criatura? Elas se matam. Assim como o pai de Sofia e Júlio. Assim como Maurício. Além de que a primeira coisa que eu percebi no design dessa criatura foi sua semelhança a um ser de outra história que se trata do mesmo tema de depressão. Foi claramente uma referência. Ei, escuta. Se você tá passando por um período difícil na sua vida, lembra que você não tá sozinho. Existem muitas pessoas que seguem o tratamento de depressão e estão vivendo bem. Você pode recorrer a recursos como o Centro de Valorização de Vida, onde você pode falar com alguém por meio de chat e telefone. E mesmo que você não ache, você é importante para alguém. Eu também não me sinto muito bem há um bom tempo, mas olha onde eu tô.
me esforçando ao máximo para trazer vídeos para entreter vocês. E eu me alegro muito ao ver as pessoas interagindo com meus vídeos e me apoiando. Isso me faz querer continuar com meu sonho de criança. E você também deve fazer isso. Nunca é tarde demais para realizar um objetivo. Eu tô orgulhosa de você. Então, galera, chegamos ao fim do vídeo. Eu não vou mentir que até agora esse foi o roteiro que eu mais gostei de escrever. Eu fiz tudo isso em apenas uma tarde, embora seja um tema sensível, a história é muito interessante. Eu recomendo assistir o original e tirar suas próprias conclusões. Na minha opinião, essa história tem muita coisa pra ser explicada ainda. Tipo, o que são aquelas pessoas encapuzadas, como aquela entidade surgiu e, mais importante, por que todos morreram de repente. Se lançarem mais vídeos dessa série, eu posso trazer pra vocês a continuação. É claro, se vocês gostarem do vídeo e engajarem pra mais. Então, vou ficando por aqui, galera. Me sigam nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever e deixar o gostei. Eu tô com a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Meu muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!